paz do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Mais uma vez, mais um vídeo, mais uma palavra, mais um momento de oração para você, para mim, para a nossa vida, ok? Amém? Espero que esteja tudo fluindo de acordo com a graça de Deus, nosso Pai, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que Deus esteja agindo, trabalhando, movendo na sua vida de maneira clara. Mais uma vez eu quero conversar com você alguns detalhes relacionados à palavra. O texto que nós vamos usar hoje é Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1, vaso nas mãos do olheiro, tá? Essa é a palavra para hoje, para esse momento. Eu não sei quando você vai ouvir essa mensagem, eu não sei em que momento, aonde você vai estar. A certeza que eu tenho é que Deus vai fazer algo grandioso na sua vida. Essa é a certeza que eu tenho, essa é a confiança que eu tenho. Muito feliz de poder mais uma vez estar ministrando essa palavra para você, de poder estar trazendo algo da parte de Deus para a sua vida, ok? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como, sabe, você está passando, eu não sei o que você está passando, eu não sei como está o seu pensamento nesse momento, qual é a palavra de Deus que você quer para a sua vida. Há dias atrás eu estava andando aqui na cidade e passando a rua, eu vi duas pessoas numa conversa, estava até aparentemente um pouco exaltada, e uma dizia para a outra, olha, o que ela precisa é uma palavra, amigo, uma palavra da parte de Deus, ela precisa de algo de encorajamento. Isso me fez refletir. As pessoas muitas vezes estão sim atravessando momentos de dificuldade, momentos de guerra, eu sempre falo sobre isso, e às vezes o que precisa é realmente uma palavra de conforto, uma palavra que venha trazer um norte, que venha dar uma direção, não é verdade? E eu penso que aqui, Jeremias 18, é um texto que Deus ele vai trazer uma correção ao povo, mas também ele vai revelar que ele pode, quer e vai trabalhar na mente, no coração do povo, moldando o povo. O texto diz o seguinte, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Filipenses 1,6 vai falar que aquele que começou a boa obra, ele tem poder ou ele vai aperfeiçoar. Eu acho isso extraordinário. Se você olhar o texto de Jeremias, tá? Anexar a esse texto de Filipenses, você vai ver que Deus, ele começou uma boa obra, ele começou a obra. Se a gente buscar lá em Gênesis, olha que extraordinário. Deus fez o homem do pó da terra, o homem é feito de barro. Aqui em Jeremias, o vaso, ele está sendo moldado na mão do olheiro, vaso de barro. Boa obra, por conta do propósito de Deus relacionado ao ser humano, ao homem. Só que tem um problema. Deus, lá em Gênesis, ele faz o homem, ele forma o homem, e toda a criação de Deus, no final do dia, a Bíblia vai dizer que viu ele que era bom. Com o homem não foi diferente. Ele coloca o homem para cuidar do jardim, para lavrar o jardim, dá ao homem autoridade sobre toda a terra, sobre todos os animais, sobre tudo o que compõe a vida aqui na terra, não é? Depois ele vai dar Eva para o homem por ver que não era bom que o homem estivesse só, e ele desce todos os dias, na viração do dia, para estar com o homem. Ordena o homem crescer, multiplicar, encher, povoar a terra. Contudo, tem uma questão que eu acho extraordinária, porque o homem ele não vai conseguir se manter na condição que Deus o fez, e ele regride. Como assim, pastor? Ele regride por causa do pecado. O homem decai, tá? Do nível de autoridade, do nível de capacidade, do nível de perfeição que Deus o fez. Adão foi formado
cheio de sabedoria, cheio de entendimento, formado adulto, mas ele decai de uma condição por causa do pecado. Ele vai passar a morrer, ele vai ter limitações na vida, em todos os contextos. Então, a obra que Deus fez relacionada ao homem, a gente, de certa forma, pode dizer que essa é uma obra inacabada. Não porque Deus não terminou, mas porque o homem volta, ele regride por causa do pecado. O pecado gera um problema. A Bíblia vai revelar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por causa da herança desse pecado adâmico. O homem vem trazendo essa herança. E aí, essa obra, ela não completou, ela não foi completa, ela não permaneceu completa. O homem agora é cheio de debilidade, cheio de fraqueza, cheio de problemas, cheio de falhas. Talvez essa é a questão, a resposta que muitos de nós fazemos. O porquê disso acontecer comigo, o porquê de tanta luta, o porquê de tanto problema, de tanta guerra. Porque nós precisamos ser acabados. E aí, o que Deus vai fazer em prol disso? Ele vai enviar Jesus Cristo, a cruz do Calvário, para redimir o homem do pecado, para salvar o homem desse pecado original, sabe, dessa herança adâmica. E ele vai buscar atrair o homem para si, para Deus, para ele próprio, para ele poder concluir a sua obra. Como assim? Ele vai voltar a trabalhar mediante a ação do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, convencendo que se o homem permanece no pecado, ele não é concluído. Paulo vai dizer que nós não chegamos à estatura de varão perfeito, mas que ainda assim a gente prossegue, para alcançar. Mas para prosseguir, eu preciso ouvir a palavra, ser convencido do pecado, receber a salvação, receber o Senhor, entende? Para ir fluir nessa direção. Entendeu o processo? E aí Deus vai enviar o Espírito Santo para, dentro de nós, gerar fruto, longanimidade, benignidade, gozo, paz, temperança, não estou falando na ordem, tá? O Espírito Santo vai gerar santificação, o Espírito Santo vai gerar o batismo no próprio Espírito, batismo com o Espírito Santo, ele vai nos dar dons, ele vai interceder por nós, ele vai ministrar sobre a nossa vida, não é? Intercedendo com gemidos inexprimíveis, e ministrar sobre a nossa vida, para que a gente possa alcançar a plenitude da vontade de Deus na nossa vida, voltando assim ao eixo principal, ao ponto aonde Deus quer que estejamos. E muitas vezes, por conta disso, vêm as guerras, vêm as dificuldades, vêm as lutas. Deus permite essas circunstâncias, essas situações, para que eu e você possamos olhar para Ele e compreender que sem Deus nós nada somos, que só em Jesus, só buscando em Deus, a gente pode alcançar algo perene, permanente, clássico para a nossa vida. Só no Senhor nós seremos completos. Amém? Essa é a palavra, essa é a direção de Deus para você, para mim, para cada um de nós, sabe? Então você e eu precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, precisamos deixar com que Ele complete a boa obra que Ele mesmo iniciou, para que eu e você possamos alcançar essa estatura de varão perfeito e ter a nossa vida amparada, guardada e equilibrada segundo a vontade e o propósito de Deus para nós. Amém? Me deixe então orar por você, declarando o agir de Deus, a graça do Senhor para você. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero declarar a Tua graça, mais uma vez eu quero declarar a Tua direção, mais uma vez eu quero clamar o Teu agir, eu quero clamar para que a Tua unção seja derramada sobre a vida dessa pessoa que está ao alcance da minha voz, que assim como eu, compreende que precisa ser ainda trabalhado, melhorado, que precisa crescer, que precisa se desenvolver em Ti, através da Tua palavra, para alcançarmos essa estatura de varão perfeito, para cumprirmos o Teu propósito aqui
aqui na terra e alcançarmos, Senhor, a salvação. Então, Deus, completa a tua obra. Apressa-te, ó Deus, vem ao socorro do meu amigo, da minha amiga, do meu irmão, da minha irmã, dessa pessoa que está ao alcance da minha voz, para que, dessa forma, a nossa mente, o nosso entendimento possa se abrir e possamos permitir o Senhor trabalhar de uma maneira clara, total e objetiva na nossa vida. Traz paz e alegria na vida financeira, na vida familiar, na vida espiritual dessa pessoa, na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.